No inverno de 1878, no interior de São Paulo, havia uma mulher que o Vale do Paraíba tentava engolir em silêncio. Não com violência, a violência teria sido mais honesta. Com indiferença. Com o tipo de crueldade suave que consiste em olhar alguém todos os dias e nunca, nenhuma vez, verdadeiramente enxergá-la. Clara Menezes colhia café desde que suas mãos eram pequenas o suficiente para se perderem entre as folhas, e a sociedade ao seu redor havia decidido, muito antes de conhecê-la, o que ela era e onde deveria ficar. Escura demais para os salões, livre demais para as senzalas, inteligente demais para ser deixada completamente em paz. E foi justamente essa impossibilidade de encaixe que a tornou invisível, até que um homem chegou pela estrada de terra com poeira nas botas e olhos que pela primeira vez em 24 anos não a olharam através dela, mas para ela. Esta é uma história sobre o que acontece quando a dignidade encontra alguém disposto a reconhecê-la, sobre o amor que não começa com fogo, mas com algo mais raro, o respeito. Me conta de onde você está me ouvindo hoje e me diz, já houve um momento na sua vida em que alguém te viu de verdade, quando o mundo inteiro fingia que você não estava ali. O Vale do Paraíba acordava no inverno de 1878 com o perfume característico que tornava aquela terra diferente de qualquer outra no mundo. Os cafezais se estendiam pelas colinas em fileiras quase matemáticas, pés escuros e carregados de frutos vermelhos que reluziam sob o primeiro sol como brasas apagando devagar. O ar frio da madrugada deixava uma névoa baixa entre as plantas, e quando o sol vencia aquela névoa, o que se revelava era uma beleza que parecia inventada, o tipo de paisagem que faz o observador parar e esquecer por um momento para que veio. Mas o vale não era apenas beleza, era poder. Era a espinha dorsal de uma economia que enriquecia uns e cobrava de outros o custo integral dessa riqueza, sem dividir os lucros. As fazendas que cobriam aquelas colinas respiravam café em cada detalhe, no cheiro que impregnava as roupas dos trabalhadores desde o primeiro amanhecer, no som constante das máquinas de beneficiamento que nunca paravam completamente, no ritmo das fileiras humanas que avançavam entre os pés desde antes da luz. A terra era vermelha e generosa e dava com abundância a quem a cultivava, mas os frutos dessa generosidade subiam pelas colinas em direção às casas grandes e raramente desciam. E dentro desse ritmo, invisível como a névoa que a manhã dissolvia, movia-se Clara Menezes. Ela tinha 24 anos. Seus cabelos negros e crespos, sempre trançados em uma única faixa espessa que descia pela nuca, absorviam o sol da manhã e devolviam um brilho discreto, quase metálico, que ela nunca havia tentado esconder nem exibir, era simplesmente como eram. Sua pele, do tom exato do café com leite que serviam nas varandas das casas grandes, carregava nas mãos as marcas do trabalho constante. Calosidades que se distribuíam pelos dedos e pelas palmas com a geografia honesta de uma vida inteira de colheita. Ela nunca havia tentado disfarçá-las, pois aprendera muito cedo que certas vergonhas só existem quando se concorda em tê-las. Seus olhos castanho esverdeados eram o detalhe que as pessoas notavam depois, quando já haviam decidido não olhá-la com atenção, quando já haviam catalogado e arquivado e seguido em frente. Havia neles uma inteligência tão calma e tão sólida que criava um desconforto difícil de nomear naqueles que preferiam o mundo organizado como estava. Vestia o saco de algodão cru que lhe era destinado, amarrado na cintura por um cordão de fibra vegetal, e seus pés, descalços, conheciam cada pedra, cada raiz, cada variação do solo daquele cafezal como uma partitura familiar tocada de memória. Não havia graça performática nos seus movimentos, havia algo melhor. A eficiência elegante de quem faz com excelência o que aprendeu a amar. Clara era filha de Joaquim,
capataz livre e mulato que havia conquistado seu espaço na fazenda centímetro a centímetro, calado por calado, com uma combinação de competência irrefutável e humildade estratégica que era, na verdade, uma forma sofisticada de sobrevivência. Sua mãe era Conceição, uma escravizada liberta que carregava no rosto a serenidade particular daquelas que sobreviveram ao impossível e encontraram, do outro lado, uma paz que ninguém mais poderia roubar. Entre os dois, Clara havia crescido no espaço estreito que lhes era permitido, longe demais dos cativos para partilhar completamente sua solidariedade, perto demais deles para ser aceita pelos livres. Esse limbo geográfico e social havia forjado nela algo que nem seus pais haviam previsto. Uma independência interior absoluta, como se ela houvesse decidido muito cedo que, se não cabia em nenhum mundo, criaria o seu próprio. Seu pai lhe havia ensinado a ler com páginas arrancadas de almanaques velhos e recibos de venda de café que não mais serviriam a ninguém. Era um segredo que os dois guardavam com cuidado de joias. A leitura, em certas bocas, era combustível para ambições inconvenientes, e ambições inconvenientes eram o que a baronesa menos tolerava. A baronesa Virgínia Galvão de Andrade governava a fazenda Santa Clara desde a morte do barão, 14 anos atrás, com a precisão fria de quem nunca confundiu afeto com administração. Tinha 52 anos e os cabelos brancos que o tempo lhe trouxera eram escondidos sob perucas escuras trazidas de São Paulo, sobre as quais ela fingia naturalidade com o mesmo vigor que dedicava a todas as outras ficções necessárias à manutenção do seu poder. Seus olhos negros como azevite não sorriram genuinamente em muitos anos. Funcionavam apenas como instrumentos de cálculo, pesando o valor de tudo o que encontravam. Uma colheita, um contrato, uma pessoa. Alta de porte quase militar, Virgínia usava invariavelmente vestidos de seda italiana Borgonha no calor, preto reluzente nas visitas formais, marfim envelhecido nas manhãs que ainda fingia privadas. Todos adornados com joias de família que eram menos ornamentos do que declarações. Uma corrente de ouro que havia pertencido à sogra, brincos de esmeralda que proclamavam por conta própria a distância entre quem os usava e quem servia o café. Ela caminhava como se o chão ao seu redor lhe devesse reverência. Na maior parte do tempo, devia mesmo. A antipatia de Virgínia por Clara não era o tipo ordinário de crueldade. Era algo mais sofisticado e, por isso, mais perigoso. A certeza íntima de que Clara era um espelho que ela não podia quebrar. Ali estava uma moça com menos de nada, sem título, sem dote, sem nome que abrisse portas, sem a pele que a sociedade reconhecia como passaporte. E mesmo assim, havia nela uma integridade tão sólida que Virgínia reconhecia como aquilo que ela própria havia vendido, peça por peça, para manter o que tinha. Essa percepção, nunca verbalizada, nem talvez consciente, transformava-se em hostilidade ativa que se manifestava com a regularidade das estações. Virgínia proibiu que Clara pisasse na casa grande sob qualquer pretexto. Espalhava entre as esposas dos fazendeiros vizinhos que a moça era de sangue errado, que essas misturas nunca dão certo, que havia algo de perturbador naquela que não sabe o lugar. Quando havia dívidas a acertar, e havia sempre, pois Virgínia cuidava de criar dívidas onde não existiam, era Clara quem arcava com os juros mais absurdos, os prazos mais curtos, as exigências mais humilhantes. O episódio da feira havia acontecido 3 meses antes, mas Clara ainda sentia o peso daquele momento nos ossos, como se tivesse sido golpeada por algo sem forma e sem nome. Ela havia chegado à praça da vila com o punhado de grãos separados com cuidado, as mãos limpas, a cabeça erguida.
o passo firme para quitar uma dívida pequena diante dos outros trabalhadores e colonos que enchiam o mercado semanal. Virgínia estava ali, por coincidência ou não, e ao ver Clara se aproximar, havia recuado com um gesto teatral de aversão, como se um animal tivesse invadido espaço proibido, e declarado em voz alta o suficiente para ninguém fingir que não havia ouvido, que não aceitava pagamento de mãos, que não sabem de onde vieram. Clara havia ficado parada por um segundo longo o suficiente para que todos vissem que havia ouvido. Depois, sem desviar os olhos da baronesa, dobrou o pano com os grãos, guardou-o dentro do saco que carregava e saiu da feira com os mesmos passos medidos com que havia entrado. Não havia chorado. Havia chegado em casa, sentado no degrau da porta, olhado para as próprias mãos por um tempo que não sabia dizer quanto foi, e depois entrado para fazer o jantar do pai. Era assim que Clara sobrevivia. Não com resignação, havia aprendido que a resignação é uma forma de concordar, com uma estratégia de longo prazo que ela não saberia nomear, mas que consistia em não deixar que vissem o custo do que faziam. Era o único poder que ela tinha e o guardava com o mesmo cuidado que dedicava a tudo o que valia. Rodrigo Figueiredo de Menezes chegou ao Vale do Paraíba numa tarde de sábado de julho, quando o sol já pendulava para o oeste e pintava as colinas de uma cor entre ouro e ferrugem, que durava apenas uns poucos minutos antes de escurecer. Ele não anunciou a chegada a ninguém. Era assim que preferia trabalhar, chegando antes que as pessoas tivessem tempo de preparar o espetáculo da recepção, que sempre atrapalhava a avaliação honesta de um lugar. Tinha 36 anos, era alto, de ombros largos, que preenchiam com naturalidade o corte do colete de brocado discreto que usava. Azul marinho escuro, sem ornamentos, casado com calça de linho cinza e botas que traziam, inevitavelmente, a poeira de todas as estradas que havia percorrido. Seu cabelo castanho escuro estava ligeiramente despenteado no ponto exato que indica que o homem passou a mão por ele, enquanto pensava o que, no caso de Rodrigo, era frequente. Seus olhos de cinza esverdeado incomum possuíam aquela qualidade perturbadora de parecerem frios na superfície enquanto registravam absolutamente tudo. Era o maior investidor em fazendas de café da província, herdeiro de um título que não havia escolhido e de uma fortuna que administrava com precisão que beirava o artístico. Viúvo há 6 anos de um casamento que havia sido acerto entre famílias. Não cruel, mas jamais amor. Apenas 2 estranhos que aprenderam a se respeitar enquanto ela vivia e que ele havia enterrado com a cerimônia adequada e o pesar adequado, percorria as propriedades que considerava comprar com a metodologia de um arquiteto examinando fundações. Não se enganava com fachadas, havia aprendido caro demais essa lição. No domingo seguinte à sua chegada, Rodrigo levantou antes da luz e foi a pé até o cafezal principal da fazenda Santa Clara, sem avisar a baronesa, para examinar o solo com as próprias mãos. Era nessa hora que a terra revelava sua verdade. Antes do calor, antes do movimento, antes que a atividade humana recobrisse a voz do que estava embaixo. Ele estava ajoelhado, com os dedos enterrados até o pulso na terra escura e fértil, sentindo a textura, o peso, a umidade que prometia ou não prometia, quando a viu. Clara estava 3 fileiras à frente, de costas para ele, ajoelhada entre os pés de café, os dedos separando ramos com uma delicadeza que parecia contraditória com o trabalho bruto que realizava. Ela murmurava algo baixinho. Não para si mesma, ele percebeu rapidamente, mas para as plantas. Uma conversa particular, de colhedora para cultivo, de quem entende que o que cresce responde ao que é dito, que ele não conseguia entender, mas reconhecia como genuína de um modo que não saberia explicar.
Havia em sua postura uma qualidade que ele levou um momento para identificar: paz. Não a paz de quem desistiu. Esse tipo ele conhecia bem, havia visto em espelhos por anos. Mas a de quem encontrou, dentro de uma vida que limitava por todos os lados, um espaço próprio e intransferível que ninguém havia conseguido tomar. Num lugar onde todos performavam, para ele, para a baronesa, para os vizinhos, para a hierarquia invisível mas onipresente da sociedade cafeeira, ela simplesmente era. Rodrigo ficou parado mais tempo do que a situação justificava. Quando ela finalmente ergueu os olhos e o encontrou olhando, não desviou. Não se curvou, não sorriu, não perguntou em que podia servir. Apenas esperou, com a serenidade absoluta de quem não deve satisfação a ninguém que não seja a si mesma. Aqueles olhos castanho esverdeados o avaliaram com a mesma objetividade com que ele havia avaliado o solo momentos antes. Rodrigo sentiu algo se deslocar dentro do peito. Não sabia ainda o que era, mas reconheceu que era real. Era o tipo de coisa que não se explica. A forma como duas almas reconhecem uma na outra a mesma qualidade rara, o mesmo tipo de solidão, a mesma recusa em deixar de existir completamente só porque o mundo insistia nisso. O ar entre eles ficou diferente. O cafezal ficou em silêncio. "Bom dia", disse ele, finalmente. "Bom dia", ela respondeu, e voltou ao trabalho. Ele ficou parado por mais alguns segundos, sem saber bem por quê, e então se virou e foi embora. A baronesa Virgínia, informada pela manhã da sua chegada, aguardava-o na varanda com café e biscoitos de polvilho e o sorriso calculado das boas-vindas que são, na verdade, verificações de intenção. Rodrigo bebeu o café e examinou os registros da fazenda. Mas aqueles olhos que não desviaram ficaram com ele o dia inteiro. Como um detalhe arquitetônico que não saía da cabeça. Como a resposta a uma pergunta que ele não sabia que havia feito. Ele voltou na segunda-feira, não com pretexto elaborado. Levou apenas um chapéu na mão e nenhuma palavra de nobreza. Clara estava no mesmo lugar, na mesma hora, com os mesmos movimentos. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo que pode fugir-se assustado, e parou à distância respeitosa de 2 pés de café. "Ontem você estava falando com as plantas", ele disse. Ela não parou o trabalho. "Todo mundo faz isso." "Não." Ele inclinou a cabeça levemente. "Todo mundo faz isso em casa, na cozinha, com o cachorro. Aqui é diferente." Clara finalmente ergueu os olhos. Havia naquele olhar uma precisão cirúrgica que o desarmou completamente. O Senhor veio examinar o solo ou examinar a colhedora? Rodrigo percebeu que estava sendo avaliado com a seriedade que ele normalmente reservava para analisar contratos. "Ainda não sei", respondeu honestamente. Ela o olhou por um segundo longo, pesando, medindo, concluindo. Depois baixou os olhos e voltou aos ramos. Mas não disse para ele ir embora. Ele ficou. Não falou mais, apenas ficou ali, na mesma fileira, a distância segura, como se também estivesse trabalhando. E havia algo estranho e inesperado em ficar em silêncio ao lado de alguém com quem o silêncio não pesava. Nos dias seguintes, Rodrigo voltou. Sempre de manhã, sempre sem anúncio, sempre sem o peso das formalidades que tornavam todas as outras interações da sua vida uma negociação constante. Trazia perguntas sobre o solo, sobre a colheita, sobre as variedades que ele via plantadas em fileiras diferentes. Clara respondia com uma precisão que deixava claro que havia passado a vida inteira aprendendo o que ninguém havia se dado ao trabalho de perguntar. Sabia quando o solo pedia cal, qual variação de café resistia melhor à geada de junho, como reconhecer nos galhos o sinal de uma praga antes que ela se espalhasse. Certa manhã, quase de passagem, ela mencionou um livro sobre cultivo que havia lido anos atrás. O tom se fechou imediatamente depois, como uma janela batida pelo vento.
havia revelado mais do que pretendia e os olhos dela mediram rapidamente a reação dele. Rodrigo não perguntou como ela havia aprendido a ler. Não demonstrou surpresa, não fez o comentário esperado. Apenas no dia seguinte, deixou sobre a pedra grande na borda do cafezal, onde ela descansava ao meio-dia, um volume encadernado em couro marrom escuro, tratado de agronomia tropical, com marcadores de papel em passagens sobre o Vale do Paraíba. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete, nenhuma declaração de intenção. Apenas o livro. Clara o encontrou. Ficou parada diante dele por um longo momento. Depois o pegou e levou para casa. Virgínia soube antes do fim da semana. Seus olhos espalhados pela fazenda, colonos pequenos demais para ter outra moeda de troca, feitores que deviam favores, criadas que repetiam o que ouviam em troca de pequenas clemências, haviam registrado cada visita do Duque ao cafezal, cada livro deixado na pedra, cada conversa que durava mais do que o necessário. Ela convocou Rodrigo para a varanda numa tarde de quarta, com o pretexto de apresentar os registros de produção dos últimos 3 anos, documentos que ela havia preparado com cuidado, escolhendo o que mostrar e o que deixar enterrado. Rodrigo chegou pontual, com a cortesia distante de quem sabe que cortesia é uma armadura tanto quanto uma gentileza. Virgínia serviu chá de erva cidreira em xícaras de porcelana inglesa e dispôs os papéis com a precisão de uma mulher que sabe que cada detalhe comunica poder. Depois, com o sorriso adocicado que ela reservava para as crueldades mais sofisticadas, disse quase casualmente, como se fosse apenas uma observação amistosa entre pessoas do mesmo mundo: devo preveni-lo, como alguém que conhece bem a região, sobre essa moça Clara Menezes. Não é má como criatura, entenda. São suas circunstâncias. Mas é de costumes frouxos. A mãe já era assim. Um homem de sua posição merece atenção de qualidade superior. E essa moça tem o hábito de criar expectativas que não lhe cabem. Rodrigo ouviu, bebeu o chá, dobrou os documentos que havia examinado. Obrigado pelo alerta, disse ele com uma gentileza tão absoluta e tão vazia de calor que foi, na prática, um aviso. Ele não voltou à varanda. E foi na tarde do dia seguinte que a tempestade chegou. Era uma daquelas tempestades do interior paulista que não pedem licença. O céu escureceu em 15 minutos. A temperatura caiu 10 graus antes que alguém pudesse reagir. E a chuva chegou não em gotas, mas em paredes de água que varriam os cafezais horizontalmente, com a fúria de quem tem pressa. Clara havia estado trabalhando longe da área coberta e correu para o galpão dos equipamentos, que ficava a 200 metros, o mais próximo. Chegou encharcada, com a trança desfeita em parte e a roupa colada ao corpo, e empurrou a porta de madeira pesada. Rodrigo já estava ali. Havia sido surpreendido da mesma forma, vindo do lado oposto, pelo mesmo instinto de buscar abrigo. Estavam os dois encharcados, os dois respirando rápido da corrida, e o galpão, que parecia amplo nos dias de trabalho, de repente mostrava suas dimensões verdadeiras. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. A chuva martelava o telhado de zinco com um barulho que tornava qualquer conversa um esforço consciente, e as ferramentas penduradas nas paredes, enxadas, foices, correntes de máquina, criavam sombras compridas na luz que entrava pela fresta da porta. Clara foi até a parede oposta, ficou de pé com os braços cruzados, os olhos em algum ponto neutro. Rodrigo ficou perto da porta, as mãos nos bolsos. "Você tem medo de mim?" ele perguntou eventualmente. Ela considerou a pergunta com seriedade visível, sem pressa de responder. "Tenho desconfiança. É razoável. Eu sei." O silêncio voltou. A chuva não diminuiu. "Homens como o senhor chegam", Clara disse, sem acusação, apenas como declaração de um fato observado tantas vezes que havia se tornado axioma. "Olham, às vezes tocam, sempre vão embora, e a gente fica com o resto." Rodrigo não protestou. Não disse "comigo é diferente",
o que seria exatamente o que um homem que não é diferente diria. Ficou um momento em silêncio, como se estivesse pesando algo que levava tempo para ser pesado corretamente. Quando minha esposa morreu, disse ele finalmente, a voz mais baixa que a chuva, eu não senti o que deveria sentir. Não porque não me importasse, mas porque havia tantos anos que eu havia aprendido a não sentir nada que quando finalmente tinha razão para fazê-lo, não encontrei mais o caminho de volta. Uma pausa. Eu enterrei o coração junto com ela, convencido de que era mais seguro assim. Clara olhou para ele pela primeira vez, desde que haviam entrado. E agora? Ela perguntou. Não com romantismo, com a curiosidade direta de quem quer saber a verdade, não a versão palatável dela. Rodrigo olhou para ela por um longo momento. Havia naquele olhar algo que ela reconheceu como o custo real de ser honesto com alguém que vai entender o que você está dizendo. Agora estou com medo, disse ele. E não sentia medo há muito tempo. A chuva começou a diminuir. Clara descruzou os braços lentamente. Ela não disse nada mais, mas tampouco disse para ele ir embora. E na linguagem que os dois haviam aprendido a usar, a linguagem dos gestos mínimos, das pausas que dizem mais que as palavras, dos silêncios que são respostas, isso era o suficiente. Virgínia intensificou o cerco nos dias seguintes com a determinação de quem sente o controle escorregando e aperta mais. Enviou recados às esposas dos 4 fazendeiros mais influentes da região, insinuando que Rodrigo estava perdendo o juízo com influências impróprias e que era a responsabilidade da boa sociedade proteger um homem de posição de seus próprios impulsos inconvenientes. Convocou o padre da vila, um homem de boa intenção, mas facilmente dobrado pelo peso de um envelope selado com o brasão Galvão de Andrade, e pediu-lhe que visitasse Clara para oferecer orientação espiritual adequada para uma jovem em situação delicada. O padre chegou com um semblante de preocupação genuína que Clara reconheceu como encenada em favor de outra pessoa, e com toda a cortesia que havia aprendido a usar como escudo, o recebeu na pequena sala da casa do pai, serviu-lhe café coado na hora, ouviu-o com atenção completa e no final disse, muito gentilmente, que sua relação com Deus era uma conversa privada que havia sobrevivido a muita coisa e que sobreviveria a isso também. O padre saiu sem ter conseguido o que viera buscar, mas com a estranha sensação de haver sido ensinado por quem havia ido ensinar. Rodrigo, por caminhos indiretos, soube das manobras da baronesa. Solicitou então acesso completo a todos os registros financeiros da fazenda, prerrogativa de comprador sério, que Virgínia não podia recusar sem levantar as suspeitas exatamente erradas. Passou 3 dias no escritório da Casa Grande com um contador trazido de São Paulo, examinando cada linha de cada livro dos últimos 6 anos, com a atenção de quem não está procurando uma irregularidade específica, mas deixando que as irregularidades se revelem sozinhas. O que encontrou era o que suspeitava, mas pior do que havia esperado. Clara ia ao cafezal todas as manhãs, sem saber que aqueles 3 dias estavam reescrevendo o mundo ao seu redor. A feira anual da vila acontecia na primeira semana de agosto, quando o frio do inverno ainda estava presente, mas o sol brilhava com a força particular dos dias claros do interior. Aquela luz que não aquece, mas ilumina tudo com uma precisão quase cruel. A praça central enchia desde cedo com barracas de tecido colorido, chaleiras de ferro, queijos embrulhados em folha de bananeira, joias de metal branco e o tipo de burburinho coletivo que é, nas sociedades pequenas, tanto entretenimento quanto tribunal. Clara foi porque precisava. Mantimentos a comprar, um negócio de couro a acertar com um artesão da vila. Usava seu vestido de algodão mais limpo, azul claro desbotado pelo sol, mas lavado com o cuidado que se dedica às coisas que precisam durar.
os cabelos trançados com mais esmero que nos dias de colheita, uma postura que dizia sem palavras e sem pedir licença: estou aqui, existo e não vou me desculpar por isso. Rodrigo chegou à feira por caminho diferente, sem que os dois tivessem combinado. Havia planejado estar ali por razão específica que ela ainda não sabia. A baronesa Virgínia estava na banca dos tecidos importados com duas damas vizinhas. Os leques abertos, apesar do frio como armas decorativas, as vozes baixas e os olhares calculados de quem está sempre, de alguma forma, inventariando o ambiente. Quando viu Clara circulando pelo mercado, houve um momento de tensão imperceptível aos outros. Os olhos negros da baronesa a seguiram com a atenção de quem aguarda uma oportunidade que está prestes a chegar. Rodrigo encontrou Clara perto da banca do açougueiro. Chegou por trás, parou ao lado dela, e quando ela se virou com a reação instintiva de quem aprendeu que surpresas raramente são boas, encontrou os olhos cinza esverdeados dele, olhando para ela com uma calma que parecia inalterável, como a calma das coisas que já decidiram o que vão ser. Preciso que você venha comigo, disse ele em voz baixa. Havia algo na qualidade daquela voz. Não urgência, mas uma gravidade que não admitia postergação, que a fez acompanhá-lo sem perguntar. Rodrigo a conduziu até o centro da praça, onde o espaço aberto criava um palco natural que todos os presentes podiam ver sem esforço. Parou, virou-se para ela, e então, diante dos fazendeiros e dos colonos, das esposas e das filhas, do padre e do sacristão, dos trabalhadores e dos feitores, dos comerciantes e dos passantes, diante da baronesa Virgínia, que havia estacado com o leque suspenso no ar, Rodrigo Figueiredo de Menezes estendeu a mão a Clara Menezes e disse, com a voz clara e tranquila, de quem não precisa elevar o tom para ser ouvido: apresento a vocês minha prometida. O silêncio que caiu sobre a praça foi o tipo que precisa de um momento para ser compreendido. As pessoas precisaram processar o que haviam ouvido, medir o peso das palavras contra o peso da hierarquia que conheciam desde sempre, verificar se haviam ouvido corretamente o que tinham certeza de ter ouvido. Virgínia foi a primeira a romper aquele silêncio. Avançou 2 passos, o porte ereto, os olhos fixos, a voz controlada com o esforço visível de quem está usando todos os músculos ao mesmo tempo. Rodrigo, disse ela, com a familiaridade calculada de quem usa o nome próprio como instrumento de pressão. Certamente você entende que a ordem natural das coisas... Dona Virgínia, a voz dele não mudou de tom. Há 3 dias meu contador terminou de examinar os registros da Fazenda Santa Clara. Ela ficou muito quieta. Rodrigo continuou sem pressa, como quem lê um inventário que não tem pressa, porque a verdade não tem pressa. Durante 3 anos, os salários devidos a Clara Menezes foram registrados como pagos nos livros, mas não chegaram a ela. Os recibos foram falsificados. Os valores foram incorporados à conta de manutenção da Casa Grande. Uma pausa brevíssima, calculada. Tenho os documentos aqui, se alguém quiser examinar. A praça havia ficado absolutamente silenciosa. Rodrigo tirou do bolso do colete um envelope e o entregou ao escrivão da vila, que havia empalidecido nas últimas 2 frases e recebia o papel com as mãos que não estavam completamente firmes. Para os registros oficiais. Então se virou para Clara. Ela estava parada, com a mão ainda na dele, e havia em seu rosto uma expressão que não era triunfo. Era algo mais difícil de nomear e, por isso, mais verdadeiro. A calma profunda de quem sempre soube a verdade e, finalmente, viu o mundo parar de contradizê-la. A baronesa não saiu da praça correndo.
Saiu devagar, com a rigidez particular das pessoas que recusam demonstrar a derrota, mesmo quando ela é visível a todos. Mas o silêncio que se fechou atrás dela era o tipo que não se desfaz, que gruda nas roupas e vai para casa junto. Clara virou-se para Rodrigo. Suas mãos continuavam entrelaçadas. "Você fez isso por mim?" ela perguntou. "Fiz isso porque era a verdade", ele respondeu. "E porque você merecia que alguém a defendesse com a mesma dignidade com que você sempre se defendeu sozinha." Ela olhou para ele por um momento longo. Aqueles olhos que não desviavam, que pesavam tudo, que haviam aprendido muito cedo a distinguir o que é real do que é performance. Então ela disse finalmente com algo nos lábios que não chegava a ser um sorriso, mas estava próximo o suficiente para ser reconhecido: "Talvez o senhor não seja como eu pensava." "Ainda não sou", ele admitiu, "mas estou tentando ser." Antes de sair da praça, Clara virou-se para onde Virgínia havia estado e disse em voz alta o suficiente para que quem quisesse ouvir pudesse ouvir, com uma serenidade que não era frieza, mas seu contrário. "Agradeço à senhora por tudo que me ensinou. Aprendi que a dignidade não depende da permissão de ninguém. A clemência pública sempre é mais difícil de carregar do que a raiva." Virgínia nunca mais voltou à vila com a mesma postura. 12 primaveras haviam passado. O perfume dos cafezais em flor era, para quem conhecia o Vale do Paraíba, uma das experiências mais violentamente belas que a natureza produzia. Flores brancas e minúsculas, cobrindo cada galho, cada pé, em uma profusão que transformava as colinas em nuvens pousadas na terra e exalavam um aroma quase insuportável de tão doce, tão limpo, tão completo. Era no mês das flores que Clara sempre parava de trabalhar por 1 hora e apenas andava entre os pés, respirando. Esse costume, que ela havia mantido desde menina, havia se tornado nos últimos anos uma caminhada com companhia. A casa que Rodrigo havia construído nas terras que comprara, registradas pelos advogados que ele trouxera de São Paulo, no nome dos dois. Um detalhe administrativo que havia escandalizado algumas pessoas e que ele havia executado sem nenhuma explicação, além da, obviamente, suficiente. Tinha varandas largas voltadas para o cafezal, janelas altas que deixavam entrar a luz da tarde e os sons do serviço que nunca parava completamente. Era uma casa diferente das casas grandes que Clara havia visto a vida inteira. Sem o peso de demonstrar poder, sem os ornamentos que existem apenas para serem vistos, construída para ser habitada por pessoas que sabiam o que precisavam. Joaquim tinha 11 anos e estava invariavelmente coberto de terra. Herdara o nome do avô com uma fidelidade que parecia predestinada, e herdara também a facilidade com a terra que pertencia aos Menezes. Sabia instintivamente quando um pé de café precisava de atenção. Reconhecia os primeiros sinais de praga antes que os adultos os vissem. Conversava com as plantas com a mesma naturalidade despretensiosa da mãe. Rodrigo o havia matriculado no colégio da vila após uma conversa de 2 horas com o diretor, na qual ele não precisara levantar a voz uma única vez. Havia aprendido, convivendo com Clara, que a voz baixa de quem tem certeza sempre chega mais longe que o grito de quem tem dúvida. Cecília tinha 8 anos e havia herdado os olhos cinza esverdeados do pai com uma precisão que fazia as pessoas pararem na rua. Mas havia na filha o silêncio poderoso da mãe, a qualidade particular de observar tudo antes de concluir qualquer coisa, de não desperdiçar palavras, de fazer as perguntas mais difíceis com a tranquilidade de quem não teme a resposta. Quando Cecília perguntava algo, os adultos ao redor instintivamente paravam de fazer outra coisa.
Clara tinha 36 anos agora. Seus cabelos continuavam trançados, mas havia fios brancos entremeados que ela não escondia e não exibia. Eram simplesmente o que eram. E ela havia aprendido muito cedo a não gastar energia, escondendo o que era simplesmente verdadeiro. Suas mãos continuavam calejadas. Ela nunca havia parado de trabalhar diretamente com o café, recusando a distância que a riqueza do marido poderia ter lhe oferecido como presente bem intencionado, porque havia compreendido desde sempre que era no trabalho que ela se encontrava melhor consigo mesma. Havia uma maturidade em seu rosto que não era cansaço. Era a expressão de quem passou pelo fogo e saiu do outro lado sabendo exatamente quem é e por quê. Rodrigo tinha 48 anos e o cabelo, que havia sido castanho escuro, estava agora salpicado de gris nas têmporas e na barba que havia deixado crescer nos últimos anos. O gris, ele dizia, era consequência direta de administrar fazenda com mulher que sabia mais sobre café do que qualquer consultor que ele já havia contratado. Os olhos cinza esverdeados haviam perdido a frieza da superfície. Não porque ele houvesse se tornado menos preciso em seus julgamentos, mas porque havia aprendido, convivendo com Clara, que a precisão não precisa ser fria para ser honesta. Eram parceiros antes de tudo, de trabalho, de decisão, de vida. Isso tornava tudo mais sólido do que qualquer outra coisa poderia ter sido. A escola havia sido inaugurada 4 anos atrás, numa cerimônia simples que Clara havia insistido que fosse simples, pois escolas existem para funcionar, não para ser inauguradas. Ela havia supervisionado cada tijolo literalmente, chegando ao canteiro antes dos pedreiros, examinando o andamento com o mesmo olhar que usava nos cafezais, fazendo as perguntas que constrangiam os homens, precisamente porque revelavam que ela sabia mais do que eles sobre o que estava sendo construído. A escola atendia agora 72 filhos de trabalhadores rurais, com professora paga pela verba que Clara administrava pessoalmente, com a mesma atenção que dedicava a qualquer coisa que importasse. Havia crianças ali com nomes de países, nomes de avós africanos, nomes de santos e nomes inventados. E todas aprendiam a ler com os mesmos livros, sentadas nos mesmos bancos. Esse detalhe, a igualdade dos bancos, havia sido objeto de uma conversa longa e um pouco tensa com o padre que havia sucedido ao anterior. Clara havia ouvido todas as objeções com atenção genuína e no final dissera, com simplicidade: ou todos sentam igual ou não abre. A escola abriu com todos sentados igual. A baronesa Virgínia havia morrido 2 anos antes, num quarto alugado em São Paulo. Nenhum jornal havia noticiado. Nenhuma vizinha havia enviado flores. Nenhum padre havia rezado missa especial. O inventário da fazenda revelara dívidas que ninguém sabia que existiam. Décadas de aparências mantidas à custa de empréstimos que a conta final cobrava com juros. E a fazenda Santa Clara havia sido vendida para pagar credores, e o nome que Virgínia havia passado a vida protegendo se havia dissolvido como açúcar em água quente, sem deixar forma nem sabor reconhecível. Clara soube da morte por um colono que passou pela propriedade numa tarde comum. Ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que não é tristeza nem satisfação, mas o reconhecimento quieto de que certas histórias simplesmente terminam. Depois foi preparar o jantar. O vale havia mudado, de maneiras que não eram visíveis se você procurasse uma transformação espetacular, mas que eram inegáveis se você prestasse atenção nos detalhes certos. Na forma como os feitores das fazendas vizinhas chamavam os trabalhadores pelo nome, influenciados pela reputação que a propriedade dos Figueiredo de Menezes havia construído ao longo de uma década de funcionamento diferente. No fato de que o colégio da vila havia dobrado de tamanho e que havia alunos ali que 10 anos antes não teriam sido admitidos. Na forma como jovens fazendeiros da geração seguinte,
Os filhos e sobrinhos dos que haviam estado na praça naquele dia de agosto faziam perguntas que seus pais nunca teriam feito. Mudanças lentas, mas reais. Reais são as que ficam. Naquela tarde de primavera, Clara andava pelos cafezais em flor, com Joaquim pela mão, ensinando ao filho o nome de cada pé, como se fossem membros da família, porque para ela sempre foram. O menino perguntava com a seriedade de quem leva a instrução a sério, e ela respondia com a paciência de quem passou a vida inteira aprendendo que o conhecimento é o único bem que ninguém consegue tomar à força. Rodrigo apareceu na borda do cafezal, sem fazer barulho, e ficou observando os dois por um momento que ele sabia que guardaria por muito tempo. Clara não havia visto Rodrigo ainda, mas Joaquim sim. O menino levantou uma mão em aceno casual que dizia, com a naturalidade das crianças criadas em amor e sem ressentimento: "Tudo bem, pai, a gente já viu você." Rodrigo sorriu para o filho e ficou parado, sem interromper. O sol da tarde dourava as flores brancas até a saturação, e o perfume enchia o ar com aquela intensidade que parecia querer comunicar algo além da beleza. Um tipo de insistência na existência, na continuidade, na vida que volta a cada estação, não porque foi perdoada por alguém, mas porque é simplesmente sua natureza voltar. Clara finalmente o viu, e por um segundo, no meio dos cafezais que ela havia conhecido antes de conhecer qualquer outra coisa no mundo, havia em seu rosto uma expressão que era a síntese de tudo. A mulher de 24 anos que não havia desviado os olhos. A mulher que havia sobrevivido ao desprezo sem ser destruída por ele. A mulher que havia construído uma vida a partir do que o mundo havia descartado como insuficiente. Ela não disse nada. Apenas assentiu levemente, como quem reconhece uma presença que merece estar ali. Rodrigo avançou pelos cafezais em flor em direção à sua família. Às vezes a vida nos ensina que o amor mais raro não é o que vem com fogo e declarações grandiosas, mas o que vem com atenção, com o gesto simples de olhar alguém de verdade quando o mundo inteiro havia decidido não olhá-la. Clara não precisou se transformar para ser amada. Não precisou fingir uma dor mais apresentável, nem esconder uma inteligência inconveniente, nem ocupar menos espaço do que naturalmente ocupava. Ela simplesmente continuou sendo quem sempre foi, com a teimosia quieta de quem sabe que a dignidade não é uma concessão que se recebe dos outros, é algo que se carrega dentro, mesmo quando pesado. Mesmo quando ninguém está vendo. Rodrigo não a salvou. Isso é importante dizer. Ele a reconheceu. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Esta não é apenas uma história de amor. É uma história sobre o Brasil de 1878 e sobre o preço que pessoas como Clara pagavam simplesmente para existir num país que ainda não havia decidido o valor de cada vida. É sobre o que significa sobreviver ao desprezo sistemático sem ser destruída por ele. E é, no fundo, sobre a pergunta que talvez cada um de nós precise fazer às vezes. Quem estou vendo de verdade e quem estou olhando através? Se essa história tocou seu coração, me conta o que você sentiu. Teve alguma cena que te emocionou mais? Alguma frase que você vai guardar? E se você chegou até aqui, escreve a palavra café aqui nos comentários. Assim eu vou saber que você acompanhou Clara até o final e que você também acredita que a dignidade, mesmo quando ninguém está vendo, sempre valeu a pena. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não fez isso e compartilhar essa história com alguém que precisa lembrar que ser visto de verdade não é sorte. É o que acontece quando a gente se recusa a desaparecer. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história.